Filhos Podcast aqui! Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Tudo ok? Pá. Olha, tá show de bola! Filhos Podcast hoje com a banda Anófelis. Anófelis. Primeiro eu quero perguntar, aliás, boa noite, Sandro Xavier, tudo bom? Sandro? Estamos aí, tô aí. Boa noite, Nelson. Boa noite. Que susto, Sandro, você me deu agora. Pensei que tava com sabe o delay. que foi? Sabe o que foi? Eu tava lá no Twitch olhando, cara. Aí tava um delay lá e... Tá um delayzão, delayzão. Mas já dei um mute lá, então tá tranquilo. Ah, tá, show de bola. Esse cara é da comunicação, né, cara? Pô, vou ensinar esse cara. Não, mas a tecnologia dá uma rasteira na gente, né, pô? Então... Hoje a gente tá aqui também com o Nelson. Nelson, que eu tô tendo o prazer de conhecer hoje aqui, né? O baixista da famosa banda Anófelis. Pô, cara, o prazer é meu aí, cara, pelo convite aí. Reviver a banda aí, né, cara? Apesar de todos os problemas. Mas, hein, Sandro, quanto tempo de amizade, hein? Vocês dois, cara? Rapaz, eu e o Nelson, é isso aí que ele tinha falado aí na nossa conversa prévia aí, coisa de quase 30 anos, né? É muita resenha, né? Então a gente vai ter muita resenha pra contar hoje, pô. Até assim, foi o Nelson que me convidou para cobrir o buraco lá do vocal do Anófelis, e aí, Nelson, a gente pode dizer que estamos até hoje, né? Porque eu tô até hoje, né? Depois você também deu um pulo, mas a gente achou que a banda tinha acabado, mas não acabou não. Então, 20 e tantos anos depois, nós estamos aí gravando de novo, tá ficando até bonitinho. Que Não, vai vir, tem trabalho chegando aí, né? Enfim, tem muita resenha para contar. Mas antes, né, vamos começar com aquela perguntinha, né, Sandra? Aquela perguntinha básica aqui do Filhos Podcast é como tudo começou. Quem vai responder? Não, essa bola é melhor o Nelson falar, porque Nelson. Ele tá na banda antes de mim, né? Eu sou o terceiro vocalista da banda, sabe, o Fábio? É mesmo? Caramba. Então o Nelson tem isso melhor na cabeça dele, aí ele conta pra gente, fala da demo também, que ele tocou na demo. Então aí vai sair uma resenha mais bacana. Pra poder fazer isso aí, vou ter que ir um pouco antes, né, cara? Na verdade, eu comecei a formar... eu tinha uma banda com o Davi, aí eu conheci o Cristiano, que era uma banda chamada Quintessência, que na época Malefactor mudou de nome porque tinha uma banda chamada Malefactor na Bahia, né? E para eles não fazer o processo, tiveram que mudar o nome. Aí depois eles tiveram que mudar o nome de novo, porque tinha uma outra banda chamada Quintessência. 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 Aí eles mudaram para Quintessência agora. Aí o Cristiano, que é o guitarrista dessa banda, a gente tocou depois numa banda ruim pra caramba chamada Lázaro. Aí era ruim que a gente não aguentou, né? E foi procurar outra banda. Aí a gente foi parar lá no Anófelis. Mas aí acho que tinha uma treta lá do vocalista com o guitarrista, rapaz, que os dois não se davam muito bem, aí o Cristiano acabou saindo. Aí fiquei eu sozinho lá no meio da roubada, né? Porque os malucos tocavam muito, né, cara? E, pô, eu ainda tava... Na época, pra tu ter ideia, eu era baterista. Antes, um pouco, baterista. Essa eu não sabia, não, pô. Pô. Quando eu comecei a tocar com o Davi, eu era baterista. E o Fernando, que é irmão dele, do Davi, não conseguia aguentar o baixo. Aí, como eu tocava violão, ele falou, toca lá, o baixo é a mesma coisa, cara, não se preocupa não. Aí eu mudei, troquei de lugar com o Fernando. Qual o estilo da Anófelis, cara? Qual o estilo de vocês? É uma coisa assim que eu sou leigo nessa parte, tá, cara? Porque a gente fala rock, velho, é um mundo, né? Um oceano, né, Sandro? Estilos, mas né? Tem umas influências aí, manda brasa aí, Nelson. Cara, a proposta inicial era a gente fazer um death mais trabalhado, né, cara? Death metal, né? Mas bem assim, bem trabalhado no estilo mesmo da banda death, né? Morbid Angel, naquela linha. Só que depois que eu entrei, eu acho que fui ajudando a desvirtuar um pouquinho, a gente já foi entrando mais no grind também, adicionando algumas coisas até de black metal, mas assim, o estilo mesmo é death grind.
Tu acha, hein, Nelson, tu acha que o Def ele foi perdendo o cenário pro New Metal, cara? Não acredito não, cara. Ou é quase a mesma coisa? Porque o New Metal veio numa pegada meio bem pop, né? Pelo menos pelo que eu sei das bandas, né? Veio misturando ali o rap metal, né? Aquele negócio, não sei, mas meio Linkin Park, né? Aquele rap aí no meio vinha aquela porradão, né, no ouvido, né? Cara, o Def é uma coisa mais tradicional, né, cara? Tipo assim, não tem como você flertar em outras águas, entendeu? Não tem como você dar outras águas. A gente segue uma linha, cara, que você tem a questão político-social nas letras, entendeu? Então, assim, mais arrastado, muito riff, batistaca sempre presente, e a gente adicionou algumas coisas de grind, né, cara? Que é aquela batida mais rápida, que é mais... Então, assim, mas não tem como você... Essa batida o que? Seria do punk, cara? Não, chega a ser o punk? Não, é do grindcore, né? É do grindcore. A gente costuma até dizer que é uma mistura de grindcore com death metal, então parte para um death metal mais agressivo, então a gente até chamava de brutal death metal, né, Nelson? Isso. Brutal death metal, e aí, assim, as letras, como o Nelson falou, elas são muito calcadas em crítica social, né? Então tem muita crítica social nas letras, assim... a gente até reviveu agora a música chamada Abomination, que tem muita crítica social, uma letra que o Nelson fez, e é interessante porque a letra é muito antiga, né, Nelson? E a gente começou a ler a letra hoje e falou, porra, parece que o Nelson fez essa letra ontem, né? É impressionante. Sandro, essa eu refiz justamente para poder encaixar, porque tinha se perdido no tempo, ninguém sabia onde estava essa letra, aí eu refiz com o que eu lembrava. Ah, sim, mas ela tem uma base das coisas de 30 anos atrás, né? Isso me ajudou. Quando ele esteve aqui em casa, que a gente foi gravar, ele até me ajudou a criar mais alguns trechinhos, justamente para botar mais atual, né, a letra, né? Sim, ficou muito legal e tá lá no Spotify também, Abomination. Então a questão, assim... Então é uma vertente, então, na letra, essas questões sociais, né, Nelson? Né, Sandro? No death metal. Então, assim, pelo que eu vi, é mais uma questão cultural, né, assim, não é tanto uma questão rítmica, né, que o cara se categoriza, assim, eu tenho uma banda de death metal. Ele tem que ter uma ideologia por trás, né? Porque você pode pegar o mesmo som do death metal, por exemplo, e botar na Satanic e virar black metal. Entendi. Cara, depois de 40 anos eu fui entender isso, porque eu achava mesmo o ritmo bastante igual, assim, cara. Né? Agora você dizendo que as letras tem toda uma roupagem, uma semântica, né? Aí isso realmente me elucidou aqui. E tem... Fala aí, Nelson, desculpa. É que as pessoas estão acostumadas, quando falam em black metal, tá imaginando que o cara só faz aquele vocal rasgado, e aquela guitarra pra caramba, aquela coisa reta, com um som mais... até mais simples, vamos botar assim. E não, você pega bandas aí como Mayhem, por exemplo, aí, como Burzum, várias bandas bem porradas, Dayside mesmo, por exemplo, tem um vocal bem gutural, né? E a banda que toca um death metal, né? Mas é um death grind até, mas tem a temática de black, né? E tem aquele mais arrastadão, aquele black mais teatral, né? Tipo, aqui na banda, no Brasil, a gente tem o Mother Rape, tem aquele In Memoriam, antigo, tinha aquela outra banda também, Amencorn. São bandas, né, que você vai num show, aí você tem todo aquele teatro, os caras tá com fogo, vem com a cruz invertida, chama o pulpo, entendeu? Os caras fazem todo a papagaiada se corta, cospe sangue. Esse jogo.
né, cara? Eu tava até falando com o Sandro, Nelson, que é um cenário assim muito underground, né? Parece que as bandas assim ficaram na história e também as pessoas que montam esse cenário também são bastante amigas, e também um é engenheiro, né? Outro seguem suas vidas, têm suas profissões e acabam se juntando ali no final de semana para fazer um EP, para fazer um single. Tem muito isso, né, Sandra e Nelson? Cara, o Anófeles ele é uma prova viva disso aí, cara, porque na banda você tem aí hoje aí um engenheiro da Vale, tem auditor da Petrobras, tem o Sandro, Sandra pastor, é um monte de coisa, Sandra. Tem o Coruja que está mestrando em artes. Você tem assim, tem o Davi que é cervejeiro lá na República Tcheca. Cada um mora em um lugar diferente. Eu moro em Salvador, estou morando no Rio agora, em Maricá. O Paulo Bafa está morando no Maranhão, mas estava morando na Malásia quando a gente começou. Imagina, né? O Sandro em Brasília. Aí o Coruja no Rio, porque qual era a questão? A gente fez esse projeto para juntar os três vocalistas, os 2 baixistas, porque depois que eu saí entrou o Marcelo do... Tá no Afronte agora, né? Né? Que tocou no Anáfrice e agora tá tocando. Qual é o nome da banda? Afronte. Afronte, né? Uhum. E mais... O Júnior, eu seria 2 baixistas, 3 vocalistas, um baterista, né? E 2 guitarristas. Mais 2 guitarristas. O Rafa, né? Que é o irmão do Sila Lopes, e mais o Davi, que está lá na Holanda, que inclusive é uruguaio, né? O Davi está na República Tcheca, Nelson. Ah, mas ele é uruguaio, né? Ele é uruguaio, de nascimento. Então, aí você vê a salada mista que é o Anófeles. Eu fico imaginando aquele churrascão aí do Anófeles, ia ser, hein? Ô Fagner, A gente tá imaginando agora, porque teve pandemia, né? A pandemia foi ruim, mas foi bom. Porque a pandemia acabou estimulando e a gente percebendo, cara, nós temos ferramentas tecnológicas que fazem com que a gente possa gravar. Aí o Nelson, né, que tem muito instrumento em casa, o Nelson toca tudo. E o Paulo, que tem a questão da tecnologia lá, né, e tal, ele, vamos fazer, eu gravo aqui, Nelson manda, eu junto e tal, você grava a voz, Sandro, vamos fazer. O Silas comprou uma bateria e a gente começou, vamos ver se vai ficar legal. E ficou, a gente gravou a primeira, eu nem lembro qual foi a primeira, Nelson, que a gente gravou, foi a Glory, não foi? A Glory Honored with Blood. Esse cenário continua no Rio de Janeiro? O que vocês esperam desse cenário, cara, do Death Metal no Brasil, cara? O que vocês estão esperando dessa galera que tá chegando? Acabou, vocês pretendem ensinar, passar um pro outro? Como é que tá essa galera que tá chegando aí? Cara, tem muita banda que surge, a todo momento, e tem muitas também que estão retomando as atividades, né, cara? Tem muita banda boa. O Brasil sempre foi um celeiro, cara. Sempre teve muita banda boa. O problema do Brasil sempre foi falta de lugar para tocar. Banda... sim. Hoje pra caramba, você tem... assim, às vezes o cara toca numa banda, mas não tá legal naquela ali, mas ele encaixa muito bem em outra. Entendeu? Então, assim, às vezes ele sai da banda, vai pra outra banda, e a banda estoura. Mas viver de música no Brasil, né, cara? Então, assim, infelizmente, são poucas as bandas que conseguem ter um porte de um Crisium, por exemplo, né? Que é uma banda de death metal, death black até, diga-se de passagem. A banda muito boa, são poucas, um Sepultura da vida, que vive até do passado, diga-se de passagem, porque atualmente não está tão bem quanto... Mas, por exemplo, essa galera que tá chegando, como é que você pensa assim em chegar nessa galera? O som da banda e chegar nessa galera? Entendeu? Ou vocês não pensam em porra nenhuma, tal, que é isso mesmo, a gente só vai se juntar para fazer um churrasco e vamos... O que vocês pensam? Cara, a princípio a gente está tentando se divertir. Eu acho que a gente tenta produzir
fazer numa qualidade a melhor possível e disponibilizar para que as pessoas conheçam. Em algum momento, se a gente puder fazer o que eu falei, se a gente se juntar lá no Rio e tal, a gente ensaia e grava mesmo numa qualidade legal, deixa disponível e tudo. E aí vai da demanda, né, Nelson? Como o Nelson falou, se surgir, aparecer, a gente conseguir fazer, beleza. Mas pelo que eu senti, cara, assim, o som assim que vocês fazem, primeiro o cara tem que ter uma ideia, né, cara? Tem que ter uma ideia, tem que ter uma opinião formada, né, Sandro? Né? Ele não se apaixona, né, aquele romantismo que o cara se apaixona, não. Primeiro ele tem uma ideia, uma revolta do que está, né? E depois ele entra dentro desse mundo, entendeu? É mais ou menos assim, né, Sandro? Porque por isso que é bem seletivo, assim, né? As pessoas que entram nessa parada, né, Sandro? Eu acho que o cara quando vai ouvir Anófelis, ele já tá ouvindo droga, já tá né, bebendo bebida mais forte, né, Nelson? Acho que é uma coisa assim, né? Porque ninguém começa a ouvir metal, acho que a parte de Gorgoroth, né? Eu acho que o cara vai assim, conheci o Slipknot, aí agora conheci o Iron Maiden, agora o Slayer, né? Aí depois, vai assim, né? Rapaz, aí vai Sepultura, Carcas, né? Então, acho que é meio... Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que as pessoas têm que dar chance. Primeira coisa, pelo menos a parte musical. Você pode não gostar do vocal, pode não gostar de como a bateria às vezes se comporta em termos de velocidade, mas você tem que distorcida, né? Você tem que tirar alguma coisa, pelo menos a parte musical, saber se a melodia tá boa, se aquilo ali te faz sentir alguma coisa, se te faz vibrar, entendeu? Então, assim, às vezes eu tô em casa, e meu vizinho bota aqui um sertanejo. Eu sou obrigado a ouvir, não tem como. Já que eu tô na merda mesmo, desculpa. Cara. Eu tenho que ouvir, então eu tenho que tirar alguma coisa. Aí eu pego, às vezes, a linha do baixo, o baixo do cara é legal, ou então eu pego a batida de bateria, eu tento reproduzir, às vezes, até aqui em casa, porque o cara, geralmente esses caras têm uma independência muito boa, né, para tocar bateria, e assim, é uma batida diferente. Então, assim, acho que as pessoas não podem só ver o death metal e o black metal, seja lá qual é a parte do metal, né, qual é a variante, assim, já com nojo, já com raiva, já querendo sair. Não, escuta, cara. Quantas vezes eu comprei disco, eu escutei do Iron Maiden, por exemplo, que eu gosto, sou fã, Kiss também, escutei, às vezes, a música ruim, a primeira audição, né, cara? Mas depois, você escuta e tal, aí vai indo, então, você tem que insistir, entendeu? Death metal, ou você gosta, ou insiste, não tem muito pra onde... não tem pra onde fugir, entendeu? Ou gosta ou insiste. Acho que é isso. Sim. Eu lembro que assim, o Fábio, só para terminar esse negócio aqui, eu lembro que uma vez eu escutando Carcas, e era o Carcas daqueles, né, Nelson? Lá da época do Rick of Putrefaction. Então, eu tava ouvindo umas músicas lá que, cara, aí eu virei com um colega meu, rapaz, é uma bagunça, né, rapaz? Não dá para entender nada. Aí um colega meu, que nem metaleiro falou assim, ele falou, Sandro, como você tem coragem de falar isso? Se fosse bagunça e não desse para entender nada, eles não iam conseguir tocar a mesma música de novo. Aí depois, é mesmo, né? Tu para e entende assim, cara, o baixo tá fazendo isso. É isso que as pessoas às vezes não têm. Essa coisa que o Nelson falou, a paciência de, olha, isso aqui, o baixo tá fazendo isso aqui, a guitarra tá fazendo isso. Muito aos poucos você vai entendendo e pegando a melodia da guitarra no meio daquilo ali, sabe? Depois, quando eu até falava para uma colega minha, você tá escutando Dark Funeral comigo? Dark Funeral, Nelson. Eu falava para ela assim, que eu escutava a guitarra e eu ouvia violino, cara. Falei, cara, eu ouço violino aí, sabe? Tanto que depois de um tempo eu vi uma coisa espetacular que eu que tive essa ideia na minha cabeça, mas eles fizeram. O Dimmu Borgir gravou, né, Nelson, lá com a Orquestra Sinfônica de Oslo. Isso, foi um show espetacular, a banda no meio, de um lado a orquestra sinfônica e do outro o coro sinfônico. Fagner, é a coisa mais linda que tem, cara. E não toca assim de vez em quando, não, só pedacinho, não. Eles tocam o show inteiro.
é espetacular. Eu vou falar até como música, que eu acho que ainda sou, né, músico, né? Mas o trítono, né, e essas notas diminutas, elas fazem com que tenha uma sintonia com as orquestras, né? É bem gostoso de tocar. Sim, pode falar, Nelson. Ao longo do... Desculpa te cortar. Ao longo dos anos, cara, assim, vão surgindo novos elementos também na música também, né? Antigamente você raramente ouvia uma banda de death metal botar um vocal feminino. Hoje em dia você vê... Tem, cara, e tem umas bandas boas pra caramba. Tem a banda boa. Mas entrando nessa questão, Nelson, é um cenário masculino, não é? É um cenário masculino, não é? Cara, melhorou bastante. Tá mudando as coisas. Tá surgindo algumas bandas boas aí. Apesar que infelizmente ainda é, né? Ainda é, né? Mas tá aparecendo. Mas não é questão de machismo, não, né, Sandra? É que não sei explicar. Não ainda tem muito machista, Fábio. Ainda tem. Mas aparece, né, coisa assim, ainda com mulher, muito de qualidade muito boa. E não só assim de mulher cantando com vocal lírico, não. Tem mulher cantando rasgado, muito sim. Bom mesmo. Tem uma banda chamada Dehydrated, que a mulher canta espetacularmente. Tem uma outra que eu não vou lembrar o nome aí. Você lembra uma vez que eu te mostrei, Nelson, uma japonesinha magrinha? Acho que eu já assisti esse... a mulher cantava... Ela fazia os dois, bicho, o rasgado e o gutural, cara, humilhando todo mundo. Magrinha, pequenininha, lá no Obscene, velho. A mulher canta pra caramba, então tem muita coisa boa surgindo de mulher. Tem a Nervosa aqui do Brasil, né, que já separou e tudo. E aí a Fernandinha fez outra banda que eu não me lembro o nome, não sei se o Nelson lembra. E... Pois é, então. Ei, Sandro, você é vocal, né? Como é que é o estilo de voz? É cultural, né? É cultural o nome? Eu faço um gutural mais fechado. Gutural, né? É com G, gutural. A gente chama rasgado o outro, mas é gutural também, né? Gutural. Só que assim, o rasgado é mais... né? E o gutural, os dois são guturais, tá? Mas assim, como é que chama? Popularmente o rasgado é chamado rasgado, assim, esse gutural mais aberto. E o outro que aí eu canto mais assim, né? Então a gente tenta, eu e agora com o Coruja voltando, eu tento deixar o rasgado mais com o Coruja, que o rasgado dele é mais, eu acho, mais bacana, né? Então a gente tem feito o que seria um cara ruim de gutural? Porque quando a gente ouve, assim, a galera leiga, a gente não tem uma diferença. Como é que tu olha assim, caraca, esse cara é ruim, velho. Como é que é o gutural ruim? Pode fazer aí com a voz aí, Sandro. O que seria? Rapaz, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Pô, porque é mó estranho agora eu vou falar assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer ruim. Será que o meu é bom? Então isso. Aliás, quando não é muito alto ou quando é muito grave, eu acho que quando... Assim, aí é questão de gosto, porque tem gente que gosta quando sai meio... Sabe, eu não gosto muito assim. Mas eu sei lá, eu já vi tem gente que gosta, né? Não sei se eu vou saber comparar aí, o Nelson conhece, mas quem estiver ouvindo, né? Talvez muita gente não conheça. Eu vou dar um exemplo do Mayhem, por exemplo, né? O Attila, por exemplo, é um cara que ele bota muita coisa meio experimental na voz. Eu gosto daquilo que ele faz, sabe? Aquele CD do Mayhem antigão, o The Mysteries, eu acho um dos melhores CDs de black metal da história, assim, né? Que tecnicamente, até o Nelson falou, é mais até puxado para o death do que um black metal clássico. Aí quando você vai para o Maniac lá, que tem um rasgado que é até legal, mas é um cara que canta, aí é uma coisa que me dá vergonha, viu, Fábio? Eu até como profissional de letras, eu gosto de ver o cara proferindo as letras, as palavras direitinho. É mesmo? Claro. Porque, por exemplo, o Chris Barnes, que tem uma voz assim mais, né, um gutural bem fechadão. Isso, o Chris Barnes, isso aí você escuta a música. Parece que o cara tá só. E quando você pega a letra da música, você vê, não, o cara tá cantando, né, Nelson? Ele tá cantando a letra. E aí eu vou fazer essa comparação com o Maniac agora. Então tem umas músicas, quando ele vai cantar ao vivo, ele fica fazendo... E você... Death Crash,
Eu não gosto disso, entendeu? Eu também não gosto, não. Eu acho que o cara tem que proferir ali as palavras e tal, encaixar direito. Não faz uma enrolação e depois a pessoa lá vai ler, vai ver o que encaixaria aqui. Eu não gosto dessa enrolação. Essa é uma coisa, então, já não é nem de tom, né, Fagner, mas mais de expressão mesmo da letra do que você está cantando, enfim. Então, pelo que você disse, Sandro, na sua visão, o cultural ruim é aquele que não parece que não tá cantando nada, não tá se encaixando ali as letras, né? Aí já não é nem mais tom, não é nem mais tom do gutural, né, Fagner? É mais assim da interpretação da música mesmo. E tem gente que não liga. Eu acho isso daí legal, acho que tem a ver. Acho que o cara tem que interpretar a música, sabe? Sentir a letra, passar a letra, ainda que quem esteja ouvindo, pela maneira da voz, não entender, mas o cara quando pegar a letra, o cara vai saber, poxa, cara, essa música que está sendo cantada, o baixo dessa maneira, a bateria dessa maneira, essa guitarra assim, esse andamento aqui, isso casa com o que a letra está dizendo, entendeu? Então isso para mim tem muita importância, né, quando a gente vai interpretar uma música. Nelson, suas influências no baixo aí, fala pra gente. O que te inspira? São poucos? Comecei com, assim, como eu sou mais da antiga, eu sou muito tradicional, né? Assim, eu sou muito, vamos assim, eu não me inspiro para muita coisa nova, não, cara. Assim, eu gosto, gosto do baixista do Iron Maiden, eu acho ele fala. Eu gosto do baixista do Dr. Sim aqui do Brasil. Uau, caramba. Do Mr. Big, na banda chamada Mr. Big, que era muito bom também. Billy Sheehan, né? Billy Sheehan. Isso. Billy Sheehan. Agora o nome dele é esse mesmo. Tem também o baixista também da... Ai, meu Deus do céu. Aquela banda, as Priscilas gostam de tocar naquela outra banda que ele tem, aquela do MacGyver. Pô. The Police. Não, The Police? Não sei. Rush, isso. O Geddy Lee. Aquele cara do caramba. Esqueci o nome dele. Ele tem uma independência de tocar e cantar coisas diferentes, que aquilo ali é difícil, não é tão fácil. Eu curto muito, cara. Eu não sei se esse cara é bom pro rock, né? O baixista do Metallica, cara. O que tu acha dele? Fraco? Assim, o atual é até bom, mas a proposta de quando você bota numa banda de thrash metal é muito arrastado, então o cara tem que fazer o peso, né? Ele não peso. Não tem aquela beleza do baixo, entendeu? Ele segue aquele quase cabeça de nota, né? De vez em quando faz uma firulinha ali, outra ali, mas não é como qualquer baixista de banda de heavy metal tradicional, por exemplo, não consegue executar daquela forma, entendeu? É a coisa bem mais light, porque no thrash metal sobressai as guitarras, né, cara? Mas você está falando de peso, né? Que a maioria das bandas de rock, por exemplo, que eu tive bandas de rock também e tal, não tinha duas guitarras. Você fala dessa base para segurar o baixo, ele tem que ter aquele peso, né? Porque se uma banda, por exemplo, tem um quarteto, por exemplo, uma guitarra, o baixo tem que segurar ali, né, cara? Então tem que ter esse punch, né? Pra, né, preencher, né? Por isso que você tá falando do peso, né? Não, o que eu falo é o seguinte, é porque thrash metal, geralmente a guitarra é muito estridente, né, cara? Então você bota o baixo ali, segurando mais na cabeça de nota, que ele dá um grau e consegue dar um peso maior fazer uma massa sonora, vamos botar assim, né, mais pesado. Se você botar o cara para poder fazer muita firula, daqui a pouco ele vai estar descendo para as notas mais agudas, aí ele não vai dar peso, entendeu? Então, assim, geralmente um baixista de thrash metal, ele segue o enterro. Eu vou colocar aqui a abominação aqui em português, abomination, aqui pra gente ouvir. Bora ouvir, Sandro? Bora.
massa, eu adorei. Agora, foi gravado onde, hein, Sandra? Ei, Nelson, Onde? foi gravado onde, Cara, cada um gravou na sua casa, o Fábio. Quem mixou? Foi tu, Nelson? Na verdade, eu juntei algumas coisas, aí depois o Júnior captou e mixou, fez todo o processo de botar filtro, né? Ele que terminou. O engenheiro de som é ele. Ele é engenheiro. Bacana. Aí, viu, eu tô falando, cara. Pô, Ô Nelson, engenheiro às vezes estraga as coisas também, né? Mas às vezes dá certo. Dá certo. Não, no final só vai muito pro alto. legal. A batera, nossa, eu acho que a maior preocupação da gravação é a batera, né, cara? Né? E ficou bem bacana, ficou redondinho, sabe? Três. Tem até minha mulher no. Esposa. É mesmo. Hein, Sandro, tem um mercado muito amplo lá fora, né, pra esse tipo de estilo de som, cara. Porque pelo que eu conheço, o Ratos, por exemplo, né? O Ratos tem um público lá fora, né, cara? Pois é, as coisas assim, às vezes esse tipo de música é mais valorizado lá fora do que aqui dentro. O Nelson falou do Crisium. Sem dúvida. O Nelson falou do Crisium. Quando o Crisium vai para a Europa fazer show na Alemanha, lá ali naquele lado de lá da Europa lá, o Crisium abre para bandas que vêm para cá e são principais. Então você vai ver lá o Crisium fazendo show até com banda conhecida aqui. Quer ver qual exemplo que eu vou dar? Que já aconteceu mesmo, entre eles lá, Scorpion, sei lá, festival daquele de um monte de música, de um monte de banda, e o Crisium é um nome maior, então eles lá dão mais conhecimento para esse tipo de banda do que aqui no Brasil. Pouca gente conhece o Crisium aqui no Brasil, pessoal de rock, assim. Você vai no Rock in Rio, o Crisium toca naquele palquinho, palco Bob's lá, palco Guaraná Tob, né? Então é complicado. O Canal Brasil falou aqui, que pena que no Brasil não se valoriza esse tipo. Acho que toda sorte de arte, né, cara? Infelizmente eu não me sinto valorizado. Você passa por isso também, Nelson? Se sente valorizado por músico, cara? Não, cara, é o que eu falei, não dá viver de música no Brasil, cara. Tipo, eu não trocaria o salário para poder tentar a sorte como músico. Porque, não, assim, geralmente o músico gasta muito, cara. Você tem que comprar instrumento, você tem que fazer essas coisas. É tudo caro. Assim, shows que quando a gente fez antigamente, o que a gente ganhou, Sandro? Qual foi o nosso maior prêmio? O maior cachê que nós ganhamos foi um queijo quente, né, Nelson? Então, é isso. Vocês, igual você falou aí, duas coisas, né? Estilo de vida. E hoje vocês podem sustentar esse sonho, né, cara? Sustentar aí bem tranquilo, né? E juntar forças, né, cara? Até financeiramente para fazer um trabalho bonito. Eu já, vou ficar com esse som aqui pra mim, porque eu adorei. Redondinha, batera maneira. A master tá show de bola. Não machuca o nosso ouvido, a parada redondinha, bacana. E é isso. Agradeço. Gente, uma horinha aqui de aula. Não machuca o nosso ouvido, foi o melhor elogio que a gente já teve, Nelson. Olha aí. Não, mas sério. Não porque às vezes um som muito cru e rasgado e brabo, assim, realmente ele, para entender, é muito mais complicado, né? Mas assim, eu entendi o não machuca o ouvido como assim, ó, dá para entender o redondinho. O Sandro, a gente tá vivendo uma época, cara, que machucar o ouvido é outras formas, cara. Nós estamos, né? Ouvir isso é um som redondinho, um som bacana e agressivo ainda. Eu acho que, nossa, velho, a agressividade é o que o vizinho do Nelson estava colocando lá pra ele ouvir. Né? Cara, a agressividade rola para poder sair aí, do jeito que tá aí. Pois é. Né? Então, Fagner, já que você tinha pedido aí, ó, você acha a Anófelis no Spotify, sim. Você acha a Anófelis Band lá no YouTube, tem os vídeos que a gente falou aí. Tem uma página também no Facebook da Anófelis. E no Instagram, o Anófelis Band também você acha lá, com esse endereço complicado que o Silas colocou.
e que tem aí... Ô Silas, esse endereço é muito grande, cara. Pelo amor de Deus, diminui isso aí. Fala pra ele tá precisando ouvir isso. Olha, aí tá @Anopheles _Death _Metal _Band. Olha que coisa maravilhosa. Então, mas aí a gente tem colocado aos poucos, né, algumas coisas e tudo. Então, enfim, alguns vídeos de nossos shows estão lá no YouTube. Estão no meu YouTube também. Eu que tenho que colocar no YouTube da banda. Enfim, mas isso será feito. Então, show. Então vamos se despedir, Sandro. Infelizmente o Nelson não vai ouvir, mas ele tá cansado de ouvir. Vamos se despedir aí com o somzão da Anopheles aí. E já dando um tchau pra galera. Deixa eu aumentar aqui o som. Vou mutar os microfones e vamos que vamos. Tchau, galera! Um abraço. Valeu, Sandro. Valeu, Thiago. Tá rolando. Valeu, Nelson. Abraço, cara. Abraço aí. Falou.